O programa a seguir tem classificação indicativa livre. É por meio das narrativas encomendadas há centenas de anos pelos nobres, pela igreja ou mesmo escritas por anônimos que é possível hoje imaginar as batalhas que marcaram a Idade Média, um período que durou mais de 1000 anos e que construiu os moldes da sociedade moderna. O Em Tese de hoje vai mostrar a importância das guerras para a compreensão da política e economia medievais. O espírito bélico e a ideologia cristã foram as armas usadas na luta contra a dominação de outros povos, com outras crenças religiosas. E foi o resultado das batalhas ao longo do tempo que determinou não somente os territórios europeus, mas também a religião, a cultura e os costumes ocidentais, que também influenciaram a nossa história aqui no Brasil. O Em Tese sobre as batalhas medievais já está no ar. O Em Tese de hoje fala sobre as batalhas medievais que aconteceram na Península Ibérica, especialmente nos territórios onde hoje estão Portugal e Espanha. E quem está aqui no estúdio para falar sobre este assunto são os professores do Departamento de História da UFPR, Marcela Lopes Guimarães e Renan Frigueto. Ela é organizadora de um livro lançado pela editora UFPR que trata justamente desse assunto. Sejam bem-vindos. Obrigada. Professora Marcela, de onde surgiu a ideia de fazer um livro sobre esse assunto? Na verdade, Aline, essa é uma história longa, né? Esse livro ele começou a estar entre nós a partir do ano 2008. Em 2008 eu participei de um evento em que apresentei um trabalho sobre a Batalha de Aljubarrota. Depois a minha colega, a professora Fátima Regina Fernandes, foi a um evento bastante importante em Portugal, Guerra e Sociedade. E quando ela voltou, nós começamos a conversar, trocarmos ideias a respeito de escrever um livro assim. E aí começamos a pensar quem poderia escrever sobre qual batalha, quais batalhas seriam escolhidas, as mais importantes. E, de acordo com as nossas especialidades também, nós distribuímos esses capítulos. E no final do ano de 2010, eu apresentei uma proposta à Universidade Federal, à editora da universidade, e o professor Gilberto de Castro gostou muito da ideia e nós começamos a escrever no primeiro semestre de 2011. Professor Renan, qual que é a importância de se estudar essas batalhas medievais até para entender a história da Península Ibérica? Na verdade, quando você faz um estudo desde a época tardo-antiga, que é o período que eu comecei a trabalhar, até o período medieval, até a tomada de Ceuta em 1415, você em certa medida começa a perceber como se estabeleceu a configuração dessas monarquias na Península Ibérica, que deram origem a Portugal, a Castela, Aragão, ao Reino de Granada, que é muçulmano, e depois a própria União Ibérica, que deu origem à Espanha. Então, em certa medida, há uma espécie de eixo comum que nós podemos notar, principalmente com respeito à concepção e à perspectiva da reconquista cristã na Península Ibérica. Então, eu penso que o livro ele tem essa linha de atuação que começa exatamente na última grande batalha dos godos, que propiciou exatamente a entrada dos muçulmanos na Península Ibérica, embora eles não tivessem essa intenção num primeiro momento. E depois nós vamos perceber o quê? A primeira grande batalha fora do eixo peninsular, já em Ceuta, a partir da conquista de Ceuta pelo rei Dom João I de Portugal. Então, você nota que aí há uma espécie de conexão e ao longo desses 700, 800 anos, as monarquias ibéricas vão se constituindo. Professora Marcela, o livro tem o trabalho de 5 pesquisadores, né, que estudaram 5 batalhas. Isso. Que batalhas são essas e por que justamente elas foram escolhidas? Perfeito. Nós escolhemos, a primeira batalha que escolhemos foi a Batalha do Guadalete, em 711. Uma batalha que muda a Península Ibérica, né? Então, como o professor Renan antecipou, essa última batalha dos visigodos ali, constituindo um reino e o nascimento de um novo mundo, que é o Al-Andalus, na Península Ibérica. Então, nós vamos ter uma realidade de cristãos e muçulmanos que, a partir desse momento, de 711, convivem nessa península.
Depois, nós escolhemos a Batalha de Las Navas de Tolosa, de 1212, e essa batalha eu pedi ao grande amigo, o professor José Rivair Macedo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para escrever sobre ela, né? E ele produziu um capítulo bastante interessante, mostrando como essa batalha, ela dá, depois de várias derrotas para os cristãos, essa é uma das primeiras vitórias que os cristãos conseguem na Península Ibérica, nessa grande agenda da reconquista que o professor Renan antecipou. Depois de Las Navas, nós escolhemos a Batalha do Salado, que aconteceu em 1340. Essa batalha foi trabalhada pela professora Fátima Regina Fernandes. Depois escolhemos a Batalha de Aljubarrota, que não antepõe cristãos e muçulmanos. Aí é um outro tipo de contraposição, né, entre cristãos e cristãos, que aconteceu em 1385. E, por fim, essa que o professor Renan também antecipou, em 1415, quando os portugueses saem da Península Ibérica, e aí o palco não é mais a península, e vão conquistar essa primeira praça em África, né? Essa conquista é muito importante porque ela abre uma agenda nova de expansão ultramarina. Que tem relação também com a nossa história mais na frente, né? Exatamente. Agora, professor Renan, eu queria que o senhor falasse sobre essa batalha que o senhor estudou especificamente, a Batalha do Guadalete. Qual foi a característica dessa batalha? O que isso determinou na história ali da península? A Batalha do Guadalete, ela envolve-se num contexto de grande confrontação dentro do reino hispano-visigodo de Toledo. Quer dizer, ao longo do século VII, essa batalha ocorre nos primórdios do século VIII, ao longo do século VII você tem intensas confrontações entre segmentos nobiliárquicos, entre aristocratas. Então, todos lutando por uma forma de ascensão ao poder, a chegada à condição de rei, à realeza. Essas disputas, elas provocam uma animosidade terrível, uma confrontação, aquilo que Lucano comenta como a guerra mais que civil. Quer dizer, existe uma espécie de confrontação quase que entre parentes, pelo domínio da realeza hispano-visigoda. Exatamente por conta desses problemas, alguns partidos, alguns grupos são mais poderosos que outros. É o caso, por exemplo, da Batalha do Guadalete, onde surge a figura de um soberano, para muitos considerado como tirano e para outros como legítimo rei, que é Rodrigo. O Rodrigo, que em certa medida sai de Córdoba, ele é eleito rei na cidade de Córdoba, na Espanha, pelo Senado de Córdoba, e vai sofrer uma grande resistência por parte daquele que o antecedia, ou pelo menos do grupo daquele que o antecedia. Porque as fontes, infelizmente, não nos dizem se o soberano anterior, Witiza, morreu ou se ele ainda continuava vivo. O fato é que nós vamos ter uma confrontação entre esses dois grupos. O grupo do Rodrigo é um grupo muito forte, muito poderoso. O que os aliados de Witiza fazem? Entram em contato com os berberes do norte de África, que haviam há pouco se islamizado, tornados-se muçulmanos, através da intercessão de Musa ben Nusayr, que era o grande enviado árabe àquelas regiões do oeste, digamos assim, do Mediterrâneo, junto com Tariq, que era o chefe berbere convertido. A partir dessa aliança é que os muçulmanos vão ingressar na Península Ibérica. Quer dizer, eles são convidados a participar da batalha para ajudarem um grupo de godos contra o outro grupo. Nessa batalha vai perecer o soberano ou o tirano Rodrigo, parte da nobreza vai ser dizimada, né? E os muçulmanos, a partir desse momento, começam a perceber que os godos já não oferecem tanto resistência. Então, as praças, as cidades e as fortalezas começam a cair. Eles vão chegando e praticamente conseguem sitiá-las e conseguem derrotá-las. Tanto que entre 711 e 715, praticamente toda a Península Ibérica ela já é ocupada pelos muçulmanos. Mas há um detalhe curioso. Às vezes as pessoas pensam que eles foram combater os cristãos. Não necessariamente, não, isso não ocorreu. Existem inclusive relatos nas fontes de personagens que se converteram do cristianismo ao islamismo para manterem o seu status quo, para manterem as suas condições aristocráticas. Um caso famosíssimo é de um personagem que se chamava Teodomiro, duque de Orihuela,
que era aliado do rei Rodrigo, ou do tirano Rodrigo, que, derrotado, volta para sua região próxima a Múrcia, e ele entra em contato com os muçulmanos, se converte ao islamismo, recebe o nome de Todmir e continua sendo o senhor da sua região. E a partir desse momento, nós vamos notar no norte da península grupos que começam a tentar resistir a essa invasão ou essa penetração muçulmana. É quando ocorre a famosa Batalha de Covadonga, no ano de 722, que, segundo os historiadores espanhóis e portugueses, dá origem ao início da Reconquista Ibérica. Professora Marcela, e a Batalha de Las Navas de Tolosa? Pois é. Então, um pouquinho, pegando uma carona com o que o professor Renan acabou de nos dizer, né, de fato, muitas populações cristãs continuaram vivendo sob o domínio dos muçulmanos, na condição de súditos protegidos, né, uma condição de dhimis. E essas populações pagavam para viver assim. Não é? Então, a gente pode pensar que a conversão ela não foi uma política dos governos muçulmanos, num primeiro momento, tá? Porque isso garantia até receita para esse governo. Mas o que acontece? Depois dessas situações todas, os muçulmanos continuam se expandindo pela Península Ibérica e nos anos 30 do século VIII, portanto, eles chegam às portas daquilo que a gente entende hoje como a França. E lá eles recebem a primeira barreira, né? É a derrota para eles de Poitiers. Então eles se configuram ali na Península Ibérica e vão montando a princípio aquilo que é um emirado e depois esse emirado. O que é um emirado? O emirado é apenas um principado. Não é? O emir é um príncipe. Mas depois esse emirado se transforma num califado, aí sim investido de sacralidade, né? Aí uma outra situação, e depois esse emirado também acaba não durando muito tempo e há aquilo que a historiografia costuma dizer, com uma metáfora muito bonita, ao rompimento do colar. Né? Deixa de haver uma unidade política na Península Ibérica, muçulmana, e aí nós passamos a ter reinos taifa. Isso acontece no século XI. E esses reinos taifa, que são pequenos principados, eles passam a se confrontar com os principados também nascentes cristãos, a princípio no norte da Península Ibérica. E aí começa a ver, de fato, como é a configuração política da península nesse momento. Só principados, não é? Pequenas unidades políticas, é uma realidade policêntrica, portanto. Né? E Las Navas, né, que foi a segunda batalha que nós escolhemos para estar aqui. Depois de confronto, há vários momentos de convivência, e é a maioria. As pessoas não vivem em luta sempre, né? As pessoas estão convivendo, muito ocupadas em sobreviver, em tocar a sua vida, na verdade, né? Então, as batalhas, elas são momentos importantes, mas são momentos, são pontos, não é? E Las Navas é um momento em que a cristandade ibérica ela já encontra-se forte o suficiente para regimentar aliados e fazer frente aos muçulmanos. Né? Então, isso é um momento importante. E depois de uma sucessão de derrotas, né? Las Navas, em 1212, que começa a virar um pouco essa história, né? E trazer para os cristãos algumas vitórias. Agora, professor Renan, para finalizar esse bloco, essas pessoas que viviam sob as asas desses nobres e iam à guerra, às batalhas, elas eram obrigadas a isso? Normalmente sim, eram obrigadas porque existem leis no Código Legislativo Hispano-Visigodo, por exemplo, que indicam que um nobre deveria levar até, por exemplo, 10 ou 20% dos seus dependentes para a guerra. Então, o não comparecimento desse nobre à guerra convocada pelo rei significaria um ato de infidelidade e, consequentemente, aquele nobre perderia todo tipo de benefício ou todo tipo de amparo que ele recebia anteriormente da realeza. Então, era necessário e era importante que eles participassem. Normalmente, a gente tem que analisar o seguinte, as pessoas pensam que na Antiguidade Tardia e nos primórdios dessa primeira Idade Média ou dessa Idade Média inicial, havia uma espécie de hierarquia imposta, quer dizer, o senhor mandava no seu dependente, o tornava quase que um escravo. A gente tem que lembrar que o dependente da época tardia antiga não é escravo.
O escravo da época romana, e isso as fontes romanas apontam claramente, é um instrumento dotado de voz. Só isso. Na Antiguidade Tardia, os dependentes eles tinham direitos, alguns direitos. Então, eles nunca eram removidos de sua terra. Nunca perdiam tinham um pequeno patrimônio, que era deles próprios. Porque, afinal de contas, o senhor, o dominus, ele tinha que tirar benefícios e vantagens do patrimônio que pertencia àqueles pequenos, àqueles dependentes dele. Então, a gente tem que pensar sempre um pouco nesse caminho. Quer dizer, havia sim uma obrigação, porque é uma troca, né, Aline? Por exemplo, eu sou o senhor, você é minha dependente. Eu te ofereço segurança e, em troca, você deve oferecer para mim também algum tipo de benefício, como, por exemplo, a participação em um combate para defender as terras que são da Marcela e que é minha aliada. Então, eu te convoco para que você vá combater a meu lado para defender as terras da Marcela. Então, é nesse mecanismo que nós temos que entender, e não numa espécie de luta de classes, como geralmente, até pouco tempo, até uns 30, 20 anos atrás, a historiografia defendia. Professor Renan, obrigada pela presença aqui no Em Tese. Obrigado, que é isso. A professora Marcela fica aqui com a gente porque a gente faz um rápido intervalo e já voltamos a falar sobre as batalhas medievais. As batalhas medievais fazem parte do imaginário moderno. Estão em filmes, seriados de televisão e em jogos de videogame. O Em Tese de hoje fala sobre os combates que aconteceram na Península Ibérica durante este período, a partir do estudo de historiadores especialistas no tema. Eu recebo no estúdio a Marcela Lopes Guimarães e a Fátima Regina Fernandes, professoras do curso de História da UFPR. Professora Marcela, eu queria entender por que, afinal de contas, que este período medieval chama tanta atenção e existem tantas histórias que envolvem santos, que envolvem heróis, vilões. Por que isso mexe tanto com o nosso imaginário? Porque a Idade Média ela foi um momento forjador de reinos, né? E configurou um pouco a Europa que nós conhecemos. Então, no século XIX, por exemplo, com a questão dos estados nacionais, muitos países voltaram à Idade Média em busca de entender as suas raízes, né? E isso foi um primeiro grande fascínio pelo mundo medieval, né? E esse fascínio ele permanece nos dias de hoje, como você antecipou, e se expressa em filmes, em jogos, etc. Eu acho isso tudo muito salutar, né? Eu acho que tudo que reverte como curiosidade para os temas que a gente estuda é uma coisa muito boa. É claro que a gente precisa diferenciar, né? O que nós fazemos na universidade é uma pesquisa acadêmica, né? Dos filmes. Os filmes não são pesquisa acadêmica, eles até se nutrem da pesquisa. E eu acho esse movimento muito interessante, né? Porque as pessoas vêm até nós com curiosidade. E aí nós podemos explicar, conversar, né? E isso tudo mobiliza conhecimento, produção de conhecimento. Então, eu acho um movimento fantástico. Quando sai um novo filme, os alunos têm um interesse renovado, vão ver e perguntam coisas. Mas é importante a gente ter claro que se tratam de coisas diferentes. O filme, ele tem inclusive 2 horas para terminar. Ele termina, ele começa, termina, ele tem figurino, atores, né? E o que nós fazemos, que é a pesquisa histórica. E por falar na pesquisa histórica, né, professora Fátima, a senhora estudou também uma batalha específica, que foi a Batalha do Salado. O que foi esse conflito? Então, obrigada pelo convite, Aline. Então, assim, eu acho que a batalha em si, ela óbvio que teve grandes repercussões, né? Já foi um pouco dito aqui no bloco anterior, o fato de que em 711 houve uma presença maciça de povos que vinham do norte de África e que estavam islamizados e que ameaçaram, por isso, né, o reino visigodo cristão. É praticamente assim, não é o mesmo, mas existe uma ameaça renovada à volta de 1340, que é quando se dá a Batalha do Salado, a qual eu dediquei o meu capítulo.
Então é assim, o rei de Marrocos e Fez faz uma aliança com um emir de Granada e, como sabe, quer dizer, um de um lado do Mediterrâneo e o outro do outro, inclusive Granada na própria Península Ibérica. E isso é uma ameaça bastante pesada, né, para aqueles reinos cristãos que já estavam minimamente consolidados. Isso agiliza, né, a necessidade de se reabilitarem alianças, porque, como já foi dito aqui, não existe mais exército desde a queda do chamado Império Romano. Então, na verdade, essas hostes elas precisam ser convocadas a partir de senhores, etc. E aí, os primeiros que vão convocar são os reis. Então, os reis cristãos são convocados e aí os protagonismos vão variar. Ou, às vezes, nas fontes ou documentos, né? No caso, são crônicas ou livros de linhagens que vão contar essa história dessa batalha. Às vezes o protagonista é o rei de Portugal, Afonso IV. Às vezes não, às vezes é o Afonso XI de Castela. Às vezes é até o mestre da Ordem dos Hospitalários, que é uma ordem militar. Então, assim, a gente percebe que impacto ela teve. Foi uma batalha que exigiu um esforço enorme. Foi travada ali mesmo, em Gibraltar. Então, assim, houve momentos de grande tensão em que praticamente ia se perder de novo a península. Então, os medos ancestrais voltaram. Então, a batalha em si é isso, né? E aí, claro, que por conta até do que já foi dito no outro bloco, era preciso contar essa história. E essas narrativas são mais importantes do que o fato em si. Porque aí vem aquela questão, o que nós, né, do século XXI, temos para contar a mais? Na verdade, nós não vamos chegar nunca, né, à verdade dos fatos e não vamos saber exatamente o que aconteceu. O que nos interessa? Nos interessa, acima de tudo, como foi o caso também nesse meu capítulo, de trazer justamente esses projetos ideológicos por trás de cada uma das narrativas. Então é assim, os ecos são talvez tão ou mais importantes do que a batalha em si, ainda que politicamente ela tenha tido naturalmente um efeito, uma importância muito grande. E a gente também, a senhora falou um pouco sobre essa questão de que as batalhas elas não aconteciam só no campo, né? No momento em que as pessoas efetivamente estavam em combate, mas havia também uma batalha intelectual e estratégica de como organizar quem ia ficar do lado de quem. Exatamente. Eram os acordos, né? Porque, na verdade, todas as relações políticas na medievalidade, eu acho que pode incluir o período que o professor Renan acabou de também colocar, ele envolve o chamado dom e contradom. Quer dizer, você me oferece algo e eu, em troca, te ofereço. Então, se um dá a fidelidade, o outro dá o serviço. Então, isso tudo é negociado. Isso ao nível até das relações políticas mais centralizadas no caso do rei. O rei não tem súditos na Idade Média, o rei tem vassalos. Então, é aquela gente que jurou. Então, a partir do rei vem uma linha, uma teia de convocações, né, do vassalo, que é vassalo do outro e por aí vai, e que vai chegar a constituir aqueles grupos que vão apoiar esse ou aquele rei, ou que vão querer juntar-se ou não com o outro rei contra os muçulmanos. Tudo isso gera uma tensão muito grande, essas batalhas realmente elas são, digamos assim, antes da batalha em si, existe todo um jogo político, que é aquilo que você falou, né? Toda uma avaliação de peso, o que vale a pena, quem eu vou apoiar, né? O que eu vou ganhar com isso, claro, né? E tudo isso acaba gerando o resultado em si, naturalmente a gente já sabe, eu também, né? Já foi em 1340, outubro de 1340, nós já sabemos que, na verdade, a vitória vai ser cristã. Então, esse mito será reutilizado infinitamente nas gerações futuras, né, para consolidar justamente a fundamentação cristã desses reinos no futuros estados. Agora eu queria usar justamente esse gancho para falar sobre o título do livro, Por São Jorge e por São Tiago. A gente fala de que maneira que essa vitória foi usada, né, para perpetuar toda essa história. Por que esse título e de que maneira que justamente até a Igreja católica, cristã, né, utilizou essa imagem e utiliza até hoje? Esse título, Por São Jorge, por Santiago, na verdade é um título de gritos de batalha. Né? Por São Jorge gritavam os portugueses, né? E por São Tiago os castelhanos. A princípio os portugueses também gritavam por São Jorge, mas no seu processo de fortalecimento como um reino independente de Castela, sempre ameaçado, claro, um pequeno rei, frente a um grande reino, sempre ameaçado, os portugueses buscaram também a sua identidade no seu próprio grito de batalha. Então passaram a jurar por São Jorge. E não podemos esquecer que São Jorge é o padroeiro de Portugal, não é? É da Inglaterra também, mas é de Portugal. Então,
esse título, ele encena os gritos de batalhas desses homens sobre os quais nós estamos falando aqui, que lutaram nessas batalhas, que participaram desse teatro da guerra, né? Então, por São Jorge, por Santiago, é o grito dos homens. E como subtítulo, aquilo que nós resolvemos falar, as batalhas e as narrativas. Né? As narrações dessas batalhas, não só os eventos em si, mas também as histórias que os homens que tinham por missão escrever na Idade Média contaram sobre elas. Agora, professora Fátima, a gente observa também que alguns destes conflitos que o livro aborda, eles permanecem até hoje, a gente percebe isso na história em que a gente vive. Sim. De que maneira, o que essa história passada de tantos anos, né, nos ajuda hoje a talvez entender de uma maneira diferente a história atual, o momento atual em que a gente vive? Bom, é claro que, ainda que sejamos historiadores, nós não podemos voltar lá e alterar alguma coisa. O que aconteceu, aconteceu, e o evoluir histórico nos levou até hoje, né? Nos trouxe, melhor dizendo, até hoje. Agora, é importante a gente pensar que se já na época, né, como eu destaco também no meu capítulo, existem esses usos dessa narrativa, até por parte, você vê, eu falo de um caso bem específico, que é o livro de linhagens do Conde Dom Pedro, em que é um livro de linhagens, então fala de famílias, né? E dentro dessas famílias, o que vai acontecer? Vai acontecer interpolações posteriores à publicação desse livro, de fatos, de participações de elementos da família dos Pereira, por exemplo, nessa mesma batalha. Quer dizer, pegando quase uma carona na legitimidade, que seria uma legitimidade principalmente régia, e essa linhagem vai granjear até o século XVII, no mínimo, vamos dizer assim, desse valor. E, no fundo, é um documento que nós chamamos apócrifo, porque ele foi interpolado. Quer dizer, ele depois de estar pronto foi agregado mais elementos ali. Então você imagine isso assim como uma espécie de mídia. A gente sem querer corromper, né, o caráter científico da história. Eu sou uma pessoa que sou muito rígida e ortodoxa em relação aos critérios científicos da historiografia e da história. Mas veja bem, é uma estratégia de promoção, é uma estratégia de omissão. Olha, num documento aparece um senhor que é muito destacado, o mestre da Ordem dos Hospitalários, e no outro ele nem aparece, só aparece o rei. Você diz, uau, nossa, quem lê só uma e quem lê só outra, quer dizer, fica com visões o quê? Parciais. No fundo, eu acho que a grande reflexão que fica para a atualidade é que os fatos em si são difíceis de ser absorvidos, compreendidos em sua totalidade, até nos dias de hoje, com os recursos que nós temos. Então, eu acho que temos que ter uma reflexão sempre cuidadosa, né, sobre fenômenos, especialmente como esses, que no caso da Idade Média fazia sentido um grito de guerra de uma jihad, de uma guerra santa, porque fazia parte daquela mentalidade, fazia parte daquele debate, até do próprio debate político, né, se misturava a política com a espiritualidade, com a religião. Então, o que eu penso que tem de atualidade hoje é nós pensarmos enquanto estrutura, enquanto fenômeno, né? Então, daí a importância de nós podermos pegar um evento que foi de, 6, 7 séculos atrás, no caso até 8, e pensarmos que esse evento também foi manipulado do ponto de vista do discurso historiográfico. Exatamente. Interessa voltarmos a ele? Claro que sim. E debater a partir daí o quanto de interferência humana existe, né? Dentro de situações que são situações que ocorrem. Ninguém sabia qual era o resultado da batalha quando ela começou, certo? Por isso que as histórias só se contam ao final das batalhas, inclusive às vezes anos depois, às vezes décadas depois, porque aí você pode fazer à vontade uma construção. Me parece que essa questão candente ainda, né, que a gente percebe no mundo, essas disputas que ocorrem, a gente não pode fazer uma ponte imediata. Você não pode trabalhar exatamente isso como um fenômeno. Ah, viu exatamente como aconteceu na Idade Média? Claro que não. Recentemente, Ceuta foi praticamente invadida, né? Nós tivemos aí na mídia um monte de gente querendo entrar em Ceuta por outras razões absolutamente diversas daquelas do capítulo que segue, que eu acho que a Marcela vai comentar, sobre a tomada de Ceuta. Então, vejam, não é porque é o mesmo nome ou é o mesmo lugar que a motivação é a mesma, a história de fato não se repete. Agora, para finalizar, a professora Marcela, bem como a professora Fátima falou, a gente já falou sobre 3 batalhas que o livro aborda, de maneira resumida. Quais são as outras 2 e o que elas contam para a gente? Isso. A Batalha de Aljubarrota, 1385, é uma batalha diferente dentro desse livro. Porque, como eu disse a princípio, no primeiro bloco, ela não antepõe cristãos e muçulmanos. Nessa batalha, há cristãos contra cristãos. Essa é uma batalha que prova a validade de um rei.
Porque nós estamos conversando aqui, e eu acho que o público deve estar vendo, o quanto o poder na Idade Média é negociado. Né? O quanto ninguém está numa posição muito estável na medievalidade. Né? Então, em 1385, Portugal vivia, um pouquinho antes até, uma grande crise, uma crise dinástica. Né? Um rei que morre e que deixa como herdeiro uma filha que está casada com um rei inimigo, o rei de Castela, e é a sua única herdeira. E surge, dentro desse reino, surgem outros candidatos. Né? Um desses candidatos, ele é escolhido para ser rei de Portugal, que é Dom João I, e em 1385, a Batalha de Aljubarrota prova esse homem como um rei viável naquele contexto. Então, ela tem uma importância tamanha. Ele tinha acabado de ser eleito em cortes, um rei, mas é o campo de batalha que o batiza. Veja como isso é interessante, né? E ela é uma batalha tão importante que o contingente português era bastante diminuto frente ao contingente castelhano, isso todas as fontes dizem, as fontes castelhanas falam a respeito disso, e depois o rei de Castela fica numa posição bastante complicada para continuar o seu interesse em ser rei de Portugal também. Né? Então, isso é uma batalha importante que prova um novo rei e uma nova dinastia também. E eu examino essa batalha, esse capítulo é meu, examino essa batalha a partir de 4 vozes. Né? A voz de Fernão Lopes, que foi um cronista régio, um cronista da corte, né, da corte portuguesa, o cronista Pero Lopes Ayala, que estava no campo adversário, ele inclusive foi preso na Batalha de Aljubarrota, né? Tiveram que pagar por ele. O cronista francês Jean Froissart, que soube da batalha e escreveu sobre ela, escreveu coisas muito, muito interessantes, porque ele ouviu um português que participou dela, o João Fernandes Pacheco, que é um indivíduo já estudado pela professora Fátima em outro artigo, e por fim, uma última voz, que é uma crônica, que não é uma crônica régia, não foi uma crônica mandada escrever por um rei, mas é uma crônica mandada escrever dentro de uma dessas casas senhoriais, que buscava enaltecer um indivíduo, que é a crônica do Condestable. Então, eu examinei essa batalha por esses pontos de vista diferentes. E, por fim, nós temos a batalha que acontece em 1415, que é a conquista de Ceuta, essa conquista que abre, de fato, uma outra história, não é? Uma outra história para os portugueses, e que foi escrita pelo nosso doutorando, Daniel Augusto Arpelau Horta, falecido ano passado, e que estudou bastante, a conquista de Ceuta era uma batalha importante para as suas pesquisas, né, para as fontes que ele utilizava, e ele termina o nosso livro com esse prolongamento de um espírito de reconquista para além da Península Ibérica, já em terras africanas. Eu agradeço a participação de vocês no Em Tese de hoje. Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. O Em Tese de hoje falou sobre as batalhas medievais da Península Ibérica. A nossa conversa aqui no estúdio foi baseada no livro Por São Jorge, por São Tiago, lançado pela editora UFPR e resultado da pesquisa de 5 historiadores. O livro está disponível no site da editora e nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. Nós ficamos por aqui. A nossa programação está disponível no nosso site. Assista online nossos programas quantas vezes quiser. Eu espero você na semana que vem. Até lá!